Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou colunista do portal PubMed e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a abordagem terapêutica à hipertensão arterial sistêmica, com o foco na discussão qual a meta de pressão arterial, PA, ideal para o seu paciente. Antigamente, a noção de meta para a hipertensão era ligada ao risco cardiovascular. Então, até por dedução lógica, quanto maior o risco cardiovascular da pessoa, mais baixo a gente queria manter a meta pressórica. A meta universal era 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou vulgarmente 14 por 9. E o paciente de maior risco, porque tinha um evento cardiovascular prévio, porque a função renal era ruim, porque era diabético, trabalhava-se com uma meta de 130 por 80. O problema é que saiu um estudo grande, chamado estudo da COR, que mostrou que buscar essa meta em diabético não trazia benefício e tinha um risco de efeito colateral dos remédios, especialmente piora da função renal, potássio alto e hipotensão. E isso veio como um balde de água fria nos últimos 5 anos, trazendo muitos questionamentos. Outra área também de intenso estudo é no idoso, até porque a nossa população de idosos não é universal. Diante disso, o que fazer? O primeiro passo é bom senso. Quando você reduz a pressão arterial, o que você ganha? Você ganha no longo prazo uma redução de risco nos eventos cardiovasculares. Os principais eventos medidos são morte, AVC e infarto. Dos eventos, o AVC é o que tem melhor redução com a queda da PA. Essa redução parece ser até linear. Quanto mais baixa a PA, menor o risco de AVC. Já para a doença coronariana e para a morte, existe um pouco mais de dúvida. Uma PA muito baixa pode aumentar um pouquinho a mortalidade. A gente chama isso de curva em J. Existe uma faixa ideal, baixo demais é ruim e alto demais é muito ruim, né? Pior do que muito baixo. O que fazer? Vamos com calma. Eu tenho um hipertenso leve. Ele usa 1, 2 drogas com baixo risco de evento adverso, por exemplo, IECA, BRA, bloqueador de canal de cálcio, lodipino, e ele fica de boa com isso. É um cara inteiro, tem uma expectativa de vida grande. Para esse doente, certamente, uma meta menor é legal. A meta universal é abaixo de 140 por 90. Ronaldo, eu tenho um idoso. Você vai ter que olhar para o idoso. O seu idoso é um cara saudável, tem pouca comorbidade, tem boa expectativa de vida? Usa a meta daquele indivíduo geral, abaixo de 140 por 90. Uma atenção especial no idoso. Quando ele perde a elasticidade do vaso, a sua pressão de pulso aumenta e você vai começar a ter um distanciamento entre a sistólica e a diastólica. Quando a sua diastólica estiver perto de 60, é hora de parar. A diastólica abaixo de 60 é ruim para o doente, principalmente para o idoso. Agora você tem um idoso com demência avançada, várias comorbidades, expectativa de vida curta, acamado. Seja um pouco mais complacente e tolerante. Talvez a PA sistólica para ele você possa tolerar 160 de boa, sem problema nenhum. Então, esse é o cenário do idoso. E o doente de alto risco cardiovascular? Por enquanto, a meta oficial para diabéticos é abaixo de 140 por 90. E assim se usou para todos. Até que no estudo SPRINT, eles falaram, não, baixar para menos de 130 por 80 se você tiver alto risco cardiovascular e não for diabético, pode ser legal. Mas parece meio contraditório, né? Por que quem tem alto risco e não é diabético se deu bem e por que quem é diabético se deu mal? A estratégia para medir e reduzir a PA no SPRINT foi um pouquinho diferente do ACCORD. Entre outras coisas, o SPRINT usou o nosso aparelho oscilométrico de PA. Esse aparelho, que é aquele automático de braço, ele hoje é um grande aparelho, não precisa ter preconceito. O de braço das marcas confiáveis, validadas, tem uma medida igual ou talvez melhor que a nossa na ausculta. Mas essas medidas são cerca de 5 milímetros abaixo daquela que você faz com o ouvido. Então, talvez o 130 por 80 do SPRINT seja um 135 por 85 ou um 140 por 90 na sua ausculta. Então, será que vale a pena reduzir a meta? Não há uma resposta definitiva para isso. Eu sugiro você olhar o risco de evento adverso do remédio.
Quanto melhor a função renal, quanto menos remédio usar, o potássio estável é um doente que aguenta mais remédio. Para esse doente você pode ser um pouco mais rígido. É um cara que participa do tratamento, que tem uma adesão ao tratamento não farmacológico boa. Agora aquele cara que não faz dieta, que está acima do peso, que não faz exercício, que está tomando 5 remédios, sua creatinina sobe, seu potássio é 5, 5,5. Para esse você vai ter que pegar com calma, porque se você fizer polifarmácia, a chance de dano talvez seja igual ou maior ao benefício que você está causando. Então falamos do idoso e falamos do alto risco cardiovascular. Há exceções. Primeiro, proteinúria importante, leia-se acima de 1 grama. Na proteinúria importante, existem alguns estudos sugerindo que vale a pena você reduzir mais a PA. É até talvez o único cenário onde talvez, bota um grande talvez, IECA e BRA ainda possam ser associados. Fora isso, não. Outro cenário especial, gestação. Se você tem gestantes, você vai ter que decidir se aquele estágio 1 você trata ou não. Quando que é certo tratar? No doente com pré-eclâmpsia e alguns sinais de gravidade. Proteinúria importante, queixa neurológica, síndrome HELP. Nesse doente, a PA tem que ficar um pouquinho mais baixa, abaixo de 140/90. A grávida, que está acima do peso, mas que não tem nada para pré-eclâmpsia mais grave, você pode tolerar um estágio 1. Na grávida, acima de 160/100, você deve tratar com as drogas especiais para gestação. Então essas são as principais discussões que a gente tem em torno de qual a meta ideal para PA. Não esqueça que a gente tem vários textos sobre hipertensão no nosso portal. O texto base, o principal, ele é chamado Hipertensão Arterial Sistêmica, Revisão Clínica PebMed. Não deixem de curtir nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Um abraço e até a próxima.